Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal da casa. Muito boa noite. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Então, hoje, nosso irmão Alexandre vai falar sobre a educação do pensamento, é a fonte de todo equilíbrio interior. Aí vocês pensam, né, pessoal? Quantos entraves poderíamos nos livrar se não criássemos tanto pensamento negativo, tanta realidade negativa para a nossa vida, né? Bora estudar depois a música e que Deus nos abençoe. Assim seja. Boa noite, pessoal. Nós vamos abrir cantando uma música do nosso amado Pai Oxalá. Saravá Oxalá, epa babá. Saravá Oxalá, epa babá. Sopra o vento, sopra o vento, sinto o vento te soprar. Sopra o vento, sopra o vento, sinto o vento te soprar. Abre a porta do teu ser, deixa esse vento entrar. É o sopro da verdade, é o som de Oxalá. Ei, a rei, oh, rei, oh, rei. 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 Ouça o vento, ouça o vento, ouça o vento entoar. Ouça o vento, ouça o vento, ouça o vento entoar. Esse assovio doce com as bênçãos de manjar é o canto da verdade, é o amor de Oxalá. Ei, a rei, oh, rei, oh, rei. 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 Esse vento foi ao norte, esse vento veio ao sul. Esse vento foi ao leste, esse vento a oeste. Esteve nas montanhas brancas, nos cabelos de Jesus. É o rezo do Pai Velho, a espada de Ogum. Esse vento reza o mar, esse vento reza a terra, esse vento reza o sol, esse vento reza a lua. É o ondo soberano que balança o céu azul. Esse vento vem lembrando que nós todos somos um. Ei, a rei, oh, rei, oh, rei. 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 Saravá Oxalá, epa babá. Saravá Oxalá, epa babá. Boa noite a todos. Sérgio, tá animado, hein? Que a paz de Jesus, de Maria e de São Francisco de Assis se faça presente aqui nessa casa por todo sempre. Depois você dá uma aumentadinha, porque tá cansado aí. Então, pessoal, bacana as músicas do Alê de Maria, como eu falei com vocês. Essa música aí vem falar de Oxalá e vem dizer que Oxalá
Na verdade, pode-se considerar no sentido de que Oxalá estava na morada de Deus. Quando você vai estudar os arquétipos de Umbanda, você vai estudar sobre os orixás. E Oxalá resolve sair da morada de Deus. Quando Oxalá, porque na verdade, Oxalá não foi o primeiro orixá a ser criado, foi Exu. Exu é o orixá que no vazio já existia. Mas nada existe sem Oxalá, porque Oxalá ele sai da morada de Deus, entre aspas, é como que se são as lendas dos orixás, né? Como se ele tivesse, entre aspas, um certo receio. E ele sai da morada de Deus e é aonde que há o Big Bang. É onde há a explosão inicial para tudo que existe. Se tudo que existe foi por causa de Oxalá. Então, essa música que o Zé tocou, Através do Vento, todas as benesses e a fé que Oxalá nos envia o tempo todo é levada para nós. Vamos lá. Na tarefa da noite de hoje, nós vamos usar o Medicina da Alma, do Robson Pinheiro, livro muito, muito bom. E nós também usamos esse livro. Chegou para mim, quem viu meus status essa semana viu. Chegou 6 bebês para mim, eu falo que é meus bebês. O Cérebro de Buda, Neurociência Prática para a Felicidade, do Rick Hanson e Richard Mediums. É um livro muito bom, viu, gente? Pensando nisso, quando eu postei os meus livros, uma pessoa brincou comigo assim: Alexandre, é bom, né, se eu ganhar bem, comprar esse tanto de livro. Eu falei, uai, precisa de ganhar bem para comprar esse tanto de livro? Uai, precisa, hein? Eu falei, não, dessa vez eu gastei R$200 para comprar 6 livros. Eu tenho material, por exemplo, esse aqui é um livro todo voltado para médicos. Um livro voltado para cientistas, para psiquiatras, psicólogos. Aí do ano já para comprar. E eu falei assim, a questão é que, para mim, os livros são prioridade. Então, não precisa ter dinheiro para comprar livro, precisa ter prioridade. Porque a vida é feita de prioridade. Então, quando você prioriza, eu faço outras economias para eu continuar comprando os meus livros. A educação do pensamento é a fonte de todo equilíbrio interior. Essa é uma fala de Pai João de Aruanda. E esse é o desafio. Vocês viram como o André falou, nós vamos fechar. Nós falamos sobre o poder da palavra, o poder interior. Nós falamos sobre o alto amor. Né? Você lembra o tema que você falou, o último? Depois, se lembrar, você fala aí. E essa educação do pensamento que vem fechar. E é esse que é o grande desafio. É a gente aprender a trocar o pensamento negativo pelo pensamento positivo. Porque estar positivo, estando positivo e manter um pensamento positivo, quando você já está positivo, está num estado alegre, feliz, é muito simples. O desafio é educar esse pensamento quando você está negativo, quando você está infeliz, quando você tem problemas e obstáculos. Esse é o nosso desafio. Aprender a lidar com isso. Para a gente começar, a gente já traz, né, uma herança de nós mesmos. Por quê? Se eu não voltar com vocês há 70 milhões de anos atrás, se eu não voltar, não tem como compreender o porquê que as pessoas não conseguem educar o pensamento. Então, eu preciso de voltar lá atrás, porque nesse período, era o período em que havia um instinto de sobrevivência. Por quê? Nessa época, o pensamento, ele tinha, é diferente do pensamento de hoje. Como, Alexandre? Explica. Primeiro, que se eu sou herança de mim mesmo, até o nosso cérebro mudou. De 70 milhões de anos para cá, houve uma mudança no nosso cérebro.
Só que, além desse cérebro, eu quero dizer que nós somos uma herança desse tempo de 70 milhões, uma herança desse período que nós vivemos. Se você, é aonde que vem a reencarnação, e é aonde que vem o entendimento de que eu vivi nesse período. Nessa época, era uma época em que nós tínhamos que tomar decisões rápidas. Porque eu ouvi um barulho, eu tinha que lutar contra as feras, ou eu tinha que caçar alimento, porque se eu perdesse aquela oportunidade, eu ficaria dias sem comer. Então, essa herança, o nosso processo, foi construído naquela época. Então, lá se construiu tudo. Para vocês entenderem que aquela época, por incrível que pareça, foi a época mais fácil. Não foi a época difícil. Porque prevalecia o instinto, prevalecia, não dava como selecionar o pensamento positivo do negativo. Era uma época em que o ser humano ele precisava de viver, sobreviver, só. E aí, com o passar do tempo, o instinto de Bom, aí veio o passar do tempo. Eu vou pular para o dia de hoje. Por quê? Eu ia trazer uma parte científica de todas as transformações do cérebro. O nosso tempo é pouco, se eu tivesse programado um workshop, dava. Né? Quando nós passamos para o sistema límbico, o homo sapiens que nós somos hoje. Então, nós trazemos para o dia de hoje dizendo que o instinto de sobrevivência permanece até hoje, porém de forma diferente. Agora que está o X da questão. Por quê? Nós não podemos viver nesse mesmo instintivismo que eu vivi lá atrás. E aí está vivendo. Sabe por quê? São coisas que não justificam coisas. O rapaz agrediu o segurança do Carrefour, ele não necessitava de agredir. Os seguranças do Carrefour mataram o rapaz. Também não justifica. E não justifica um bando de animais destruir o Carrefour. Qual a diferença desse homem de hoje para aquele homem das cavernas? Nenhum. Um bando de animal. Nada justifica nada aí. Nada justifica nada. O primeiro soco, se os outros fossem treinados, se fossem pessoas competentes para lidar com isso, apenas imobilizava ele, entregava para a polícia. Até porque ele já tinha ficha criminal. A mídia mostrou só lá. Ele já tinha ficha criminal. Por agressão e por outras coisas. Então, ou seja, entrega. Só que aí prevaleceu o quê? Esse instintivismo. Mas isso nós estamos falando da situação real que aconteceu agora, mas isso acontece no trânsito. Foi nós que vimos hoje alguém fechar alguém no trânsito? Foi, né, Juliana? Eu não sei se o André captou, mas deu para perceber a onda mental da mulher. A mulher ficou com raiva. Mas quando alguém me fecha no trânsito, eu emano uma onda mental de raiva. Instintivismo. Quantas pessoas socam o outro pela mente? Instintivismo. Então, ou seja, o instinto de sobrevivência continua até hoje. Só que de forma diferente. E o ser humano hoje, ele até ainda não vive. Ele sobrevive. Porque se o ser humano realmente vivesse, ele teria um equilíbrio pleno entre, por exemplo, trabalho, lazer, família, espiritualidade, amigos. E não há esse equilíbrio. Não há. Por quê? Porque o ser humano ainda não vive, ele apenas sobrevive. Eu estava conversando com uma pessoa, um cliente meu, né, e falei para ela assim, ela estava construindo uma casa, iniciando a construção, falei assim, e ela já tinha outras casas. Falei assim, esse é o sonho seu, se não der, você vende uma das que você tem e acaba, porque você vai realizar seu sonho. Não, mas não posso vender, não. Falei assim, gente, e se você morrer? O que adiantou? Entendeu? Então a pessoa não vive, ela sobrevive.
Então, ou seja, o que eu estou querendo trazer para cá, quer falar? Pode falar, André. Acho que tem que dar o... Aí. Obrigado, menino. Eu estava falando com a Juliana, foi ontem, que 90% das pessoas que entram dentro da nossa loja, de qualquer comércio, não precisa comprar. Não. E qualquer mulher, qualquer homem que está aqui hoje, se abrir o guarda-roupa, vive com 20% da roupa que tem lá. Então, nós ainda estamos muito distante de ter esse domínio, porque hoje comprar virou um refúgio. Muito grande. Hoje gastar virou um refúgio. Então, hoje ficou muito difícil. Eu acho que hoje está muito mais difícil de ter esse equilíbrio do que lá. Porque hoje nós deixamos muito o meio nos influenciar. A gente vive mais pelo outro, para mostrar para o outro, do que para si mesmo. Naquela época não tinha, né, André? Naquela época não tinha isso. Então, hoje a pessoa troca de carro, compra mais, às vezes só para mostrar para o outro. Eu posso. E esquece de viver de verdade. A mulher não quer vender a casa para não mostrar a fragilidade dela ter vendido para fazer outra. Ué, ela perdeu um patrimônio? Não, ela realizou, ué. Ela realizou um sonho. Ué, fez uma casa que ela queria. Então, hoje, na minha visão, o ser humano está muito mais doente do que naquela época. Quantos milhões de anos? 70 milhões. 70 milhões. Está muito mais doente. Muito. Muito mesmo. E engraçado, André, que é lógico, trabalho e vivo do comércio. Quem viu a minha postagem do Dia das Mães, que eu vou fazer outra para o Natal, eu sempre oriento as pessoas que estar presente é melhor do que dar o presente. Estar presente é melhor. E as pessoas não se atentam para isso. Então, quando você começa a viver, por exemplo, o minimalismo, que é uma forma de viver, não é uma forma avarenta de viver, é uma forma de viver com o necessário. Isso me basta? Ótimo. Até porque que o André falou... Ô, Alexandre, até a conversa foi por causa do minimalismo. Pessoas que a gente conhece que vivem dessa forma. Entendeu? Então, ou seja, porque se você abrir o seu guarda-roupa, 80% das vezes você vai usar 20% das roupas. 20% das vezes, entendeu? Você tem lá 10 camisas. Você pode perceber, 80% você vai usar as duas. É sempre assim, é o 80-20. É o 80-20. Quando você começar a entender que é o contrário, 80% do seu tempo você dedica a 20% daquilo que é necessário realmente, em se tratando de rede social. E 20% das vezes, esse 20% ele tem que ser aumentado. Por quê? Para que eu possa adquirir conhecimento, para que eu possa evoluir. Porque aqui, por exemplo, há um empresário, dando um exemplo no sentido assim, amplo, um empresário de sucesso, mas está tomando uma mãozada de remédio. Por quê? Porque não tem sanidade mental. Porque não tem sanidade mental. Porque se a gente parar para pensar que o sucesso ele é um conjunto. Ele não é, e é impossível atingir sucesso em 100% das áreas. Não dá. O ideal é achar o equilíbrio. E eu pergunto, quem quiser falar, o que essa imagem representa para você? Entendeu? O que ela representa? Imagina quantos por cento da população, André, você acha que está vivendo essa imagem? Ela representa a sociedade atual. Não é? Ou 98%, por aí. A sociedade é tão doente, André. O André fez um comentário outro dia, gente, não entendam, não tem nada a ver com política. Imagina isso, até porque nós somos apartidários, a Umbanda. Mas, hoje há um movimento, por exemplo, tem que ter, direita e esquerda, tem que ter, porque senão vira ditadura. Mas, se a esquerda ganhar, eu vou torcer para que seja
bom mandato. Eu tenho que torcer a favor de ser um bom mandato. Mas há um movimento hoje de extrema-direita que não observa viu como é os extremos, é o modismo? Aquele mesmo que antigamente era um esquerda extremista, hoje ele é um direita extremista. Por quê? Porque não busca o equilíbrio. Porque não busca. E aí quando você começa a buscar e observar, você fala assim, peraí, eu tenho que ter uma visão global das coisas. E aí a sociedade está doente, por quê? Porque a qualidade dos pensamentos do ser humano é que anda doente. Porque se eu não, toda a doença a gente já não aprendeu que ela começa na mente. Gente, quantas doenças autoimunes tem? E assim, é muita quantidade de gente doente. A quantidade é exagerada. Por quê? Porque ela começou na mente. Então, quando eu começo a educar e colocar em ordem, aí essa etapa eu já venci. 70 milhões de anos atrás. Eu venci essa etapa, não venci? Pois é. Se nós estamos aqui porque vencemos. Então, nós vamos iniciar uma outra etapa. Regiões do córtex pré-frontal, responsáveis pela manutenção da consciência, são atualizadas de 5 a 8 vezes por segundo. Você imagina que a cada segundo é igual você atualizar lá o seu computador. Nessa região que está aqui na frente, o córtex pré-frontal, ela é atualizada. Por que ela é atualizada? Para a sua consciência. Por que está esses 10%? Porque a nossa consciência ela representa somente 10%. 90% é o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. E esses 10%, ele é em um nível espiritual também. Por exemplo, o André, que é o nosso pai maior, ele só utiliza 10% da capacidade dele. E para vocês terem uma noção da nossa capacidade que a gente tem, o senhor Manuel usava 15. Ele chegou a usar 15 porque ele começou com pouco, foi conquistando, esbarrou no 15. Fala do irmão Antônio, para mim. Ele usou 15. E com 15% dessa capacidade dele, pasmem porque eu vou falar, ele tinha a capacidade de desaparecer. Isso vai ser assunto para o ano que vem. Nós vamos entrar bem profundo na física quântica o ano que vem. Porque nós temos relato disso. Estou mentindo, André? Nós temos relato verdadeiro. Você imagina, Mari? Eu virar para você e falar assim, você não me vê mais. Eu estou aqui, mas você não me vê. Entendeu? E aí você fala assim, poxa vida, um ser humano comum? Então, a questão é que nós vencemos lá atrás, 70 milhões de anos. Só que teve mais ações negativas do que positivas. Então, a todo momento, o meu cérebro acessa os 90. Eu estou acessando os 90 a todo momento. Então, como? Por que é atualizado? Por quê? Para que possa me proteger ou possa me ajudar nas ações que eu vou tomar agora. Então, se você quer uma vida melhor amanhã, melhora hoje, porque você vai, daqui 2 horas de prazo, você está na caixinha dos 90. Você vai lá para 90. E aí, veja, é como se você tivesse um balde de água suja e fosse jogando água limpa, para limpar aquela água suja. Assim está a sua mente. Ela está suja e precisa ser limpada. Mas como eu vou limpar? Com a consciência dos 10% que eu tenho. Para vocês terem uma noção, no nosso cérebro tem 1,1 trilhões de células. 1,1 trilhões. E nós temos 100 bilhões de neurônios. Então, para cada ação, enquanto você está você está assistindo essa palestra, imagina quantas sinapses ocorreram. Conversei isso com o André hoje. Ocorreu mais sinapses do que o número de planetas que há no universo. Aí daí você começa a entender o tamanho da sua capacidade e tamanho da sua responsabilidade
quanto ao teor dos seus pensamentos. Imagina. E aí você começa, quando que você começa a aumentar e descobrir isso, você passa a entender que não existe barreiras para você. Você passa a entender que... Pode falar. Por isso que o ser humano que entra em processo depressivo é muito difícil de sair, porque os 90% fala para o seu corpo que isso é um conforto violento para você. É muito complicado que a pessoa não cai na depressão da noite para o dia. Ela vem com um processo e de repente ela cai. Esse processo, os 90% começa a falar que é normal, está acontecendo. Quando os 10% tenta sair, os 90% falam, não, isso é ruim para você. Olha a luta que tem 10 contra 90. E por isso que é desafiador, né, André? Por isso que é desafiador. Por isso que o querer tem que ser alavanca para impulsionar os 10%. A pessoa tem que começar a falar maciçamente que vai melhorar, eu estou melhorando, eu estou melhorando, eu estou melhor, eu estou melhor. E tomar um cuidado para não ficar, não, bobo, eu vou melhorar, se Deus quiser. Aí você vai sempre ficar no futuro. Aqui, coitadinho, né, André? É. Eu sei que a depressão não é fácil. É a doença do século. Mas se a pessoa não tiver uma força de vontade e a família não ajudar, os 90% sempre vai sobrepor os 10%. Até porque, André, com o passar dos anos, o 90% tem sobreposto os 10%. Alexandre, você deu um exemplo bem profundo, né? Depressão. Mas você deu um exemplo simples, livro. Se o seu 10% não lutar com 90%, você não compra nenhum mesmo, não. Continua do mesmo jeito, porque o 90% está dizendo que assim está bom. É para você ver. É simples. O cérebro, caracteristicamente, detecta as mensagens negativas de maneira mais rápida do que, faltou o do, mais rápida que as positivas. Por quê? Porque também é uma herança. Ó, o sujeito está andando numa mata. Percebeu que pode acontecer algo. Aí, lá no sistema límbico, no neocórtex, o neocórtex, ele que vai tomar as decisões depois do que fazer. Mas nós temos no cérebro a amígdala, que ela que dá aquele assim, ó, por exemplo, o ladrão entrou na sua casa. Que atitude que eu vou tomar? Eu vou atacar, eu vou defender, eu vou esconder, eu vou ligar para a polícia. A amígdala faz isso aqui, ó, resolve. Tanto que tem um caso no inteligência emocional, que a pessoa assassinou o próprio ser da família, né? Porque estava brincando, chegou de assustar, estava com a arma na mão e atirou e matou. Por quê? Porque a amígdala, ela é rápida, ela vai na frente. Tanto que tem casos de gente que tem epilepsia, que é retirada a amígdala, né? Que é a mutilação. Que a gente sabe que hoje não tem necessidade disso. Há tratamentos para que não seja retirada a amígdala cerebral. Mas aí, nessa situação, como fazer para que isso? Aí veio a situação. Até a tomada de decisão, porque o neocórtex ele é mais lento, ele é que vai dar o final, você tinha que olhar primeiro o lado negativo, porque podia ser um bicho, podia ser uma cobra, podia ser qualquer coisa. Então, foi necessário primeiro, viu, gente, como positivo e negativo, como tudo tem que ter dualidade, polaridade, tinha que ter o negativo primeiro. Só que isso foi ficando para trás. Isso veio ficando para trás. Ó, os eventos ruins, em geral, têm maior impacto que os bons. Por quê? Tem que levar lá para o Paulo, o Mário. Por que os eventos ruins têm que fazer mais alarde do que os bons? Por quê? Não. É quando a sua vida começa a mudar e você fala assim, gente, eu não mereço isso não. Eu não sou merecedor disso não. Gente, será que é para mim? Por quê? Porque você acostumou com os eventos ruins. Então, os eventos ruins marcam a sua vida. Pode falar, Paulo. Volta o slide anterior, por favor, Alexandre.
Aí fala assim, o cérebro caracteristicamente detecta as mensagens negativas de maneira mais rápida do que as positivas. E como você explica isso aí sobre a ausência de problemas? Porque tem pessoas que pensam estar em processos depressivos por ausência de problemas. Você deixou de ter um problema, aí como você falou que detecta as mensagens negativas primeiro, então quer dizer que a gente fica preso. Porque temos muitos problemas, digamos assim. E quando você resolve esse problema, você pensa que está entrando num processo depressivo. Aí é a mente que... Veja bem, Paulo, nós vamos chegar nesse ponto aqui agora. A mente ela é tão perigosa que o sujeito... Por isso que até os grandão caem. Até os espíritos mais evoluídos caem. Por quê? Resolveu um tanto de problema, resolveu? Tá assim, ó, resolveu. Agora, para ter uma vida mais plena ainda. Aí a mente começa a falar assim, gente, mas cadê os problemas que tinha? Vamos criar? Aí a mente criando problemas que não existem, eles não existem. E aí, Paulo, que entra um caso muito perigoso. Há casos que vai para esquizofrenia paranoica. Porque a gente sabe que o esquizofrênico, e as pessoas confundem a esquizofrenia com algo espiritual. Pelo amor de Deus, gente, para de confundir. E na esquizofrenia, há dois mundos. Um mundo paralelo, criado pela própria mente da pessoa. O sujeito, ele cria. Gente, assistam Uma Mente Brilhante, um filme antigo do matemático. Assistam Uma Mente Brilhante, para vocês verem. Então, a mente, Paulo, nesse momento, ela viu que não tem mais problema, e aí ela fala assim, opa, peraí, então eu vou criar. E aí cria o problema que é inexistente. Ele não existe, entendeu? Gente, parabéns para quem superou os obstáculos. Mas então, é começar a viver uma forma diferente. É acreditar na plenitude da vida. Olha o que eu separei. Um pedacinho para ler para vocês, gente. Que eu achei isso interessante demais. Armazenamento prioritário. Quando um acontecimento é considerado negativo, o hipocampo garante que seja armazenado cuidadosamente para ser usado como referência no futuro. Gato escaldado tem medo de água fria. O cérebro é como velcro para experiências ruins e como teflon para as boas. Mesmo que a maior parte das experiências seja neutra ou positiva. Viu que essa experiência ruim veio lá de trás? Aí o cérebro armazenou ela por quê? Porque futuramente um animal uma presa poderia te capturar. Então você tinha que te aguardar para te ajudar. Naquele momento de tomada de decisão, eu esqueci de mencionar, é o hipocampo mais a amígdala que toma a decisão e passa para o neocórtex, para a decisão final. Mas então, o que acontece? Eu já venci essa etapa. É como, por exemplo, vou dar um exemplo assim, fútil, mas é um exemplo. Que quando há caso de traição. E a pessoa, traição, quando eu digo, gente, não digo traição conjugal, não. É no trabalho, traição de toda forma. Um acontecimento negativo, aquilo marca tanto a vida da pessoa, e a pessoa está presa lá até hoje. Passado. E aquilo que você está preso no passado está te prejudicando em um nível quântico de você pensar, de você tomar atitudes, de você ir embora. Por isso que muitas pessoas têm que fazer um tratamento ligado à hipnose, à hipnoterapia. Por quê? Porque não conseguiu romper. E aí o teor dos seus pensamentos não consegue lidar com aquilo. E aí vai bagunçando. Hoje nós podemos afirmar que o seu maior inimigo na educação dos pensamentos é a própria mente. Ele é por quê? Porque essa mente, ela que saiu e que encontra-se no instintivismo, ela entende que você tem uma herança histórica, porque antes de sermos criados, o corpo físico foi criado o corpo mental.
O corpo mental foi criado primeiro. Então, essa conexão mente-cérebro está a todo tempo gerando o quê? O que a mente faz, gente? Em um nível quântico, quando você não equilibra os seus pensamentos, a sua mente manda para você impulsos. Veja bem, quando ocorre a sinapse, que há ali os impulsos eletroquímicos, em que vai passar serotonina, dopamina, que vai passar o GABA, que vai passar vários neurotransmissores, a sua mente em um nível quântico envia impulsos eletroquímicos tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Na maioria das pessoas, para o lado negativo. Por isso, ela é o grande obstáculo. Por isso que nós temos que superar ela. Se eu superei ela, mas ela nunca vai nos abandonar, viu? Porque a função da mente, segundo o irmão Antônio, por toda a eternidade, é de fazer o quê? De puxar. Senão você não aprende. Senão, porque o ser humano, ele é acomodado. O ser humano é acomodado. Muito acomodado. E por que o ser humano é acomodado? Por dois motivos. Um deles é, quando tem o outro para fazer, eu não preciso fazer. E ele é acomodado porque tem gente, que acomodou com a miséria. Tem mulher que acostuma apanhar de marido. Vocês sabem disso, gente? Que tem mulher que acostuma apanhar de marido? Gente, uma pessoa veio falar para mim assim, nossa, meu marido é tão bruto comigo. Eu falei, largue ele. Nossa, Alexandre, eu vou largar. Eu falei, claro, você vai viver mal? Esse bruto sem educação, largue ele. Fica ativa. Fica mais ativa. Gente boba, estrada velha. Isso nunca mais acaba, não. Falei com a pessoa. Não está vivendo bem. Não, mas você está fazendo apologia à separação? Não. Está fazendo apologia à felicidade. Porque a pessoa condiciona a felicidade no outro. Para você não condicionar a felicidade no outro. Não está dando certo? Isso em todos os aspectos. No seu trabalho, gente, eu não estou gostando do meu trabalho. Espera aí. Então, seja um ser humano decente, até você arrumar outro, faz bem feito o que você já faz, ou corra atrás de estudar, de buscar, para depois você sair. E não ficar infeliz. Só que com o ser humano do jeito que é acomodado, então a mente tem que continuar desempenhando esse papel. Duas coisas que vão ficar assim. Vocês dizem que é um mamão com açúcar, gente. Equilibrar o pensamento. Não é difícil, não. Dois exemplos. Primeiro, esse aqui, ó. Essa imagem, eu vou disponibilizar ela lá no grupo hoje. Quem quiser depois me pede no zap. Quem não for do grupo, pede o zap. Porque ela era para ser maior. Aqui, ó, o que tem para hoje? Aqui está o chefe chamando a atenção do sujeito. Né? Era para ontem. Aqui, ó, chatice. A hora de estudar, né? O povo acha chato estudar, né? Aqui, é a hora que não tem nada para fazer. Nada. Né? E aqui, o que é para a pessoa lembrar. Por que eu coloquei gerenciar o tempo e coloco a prioridade? Porque quando você está no processo de educar o seu pensamento, se você não gerenciar o seu tempo, você vai estar sempre com um pensamento acelerado ou com o pensamento no ontem ou no futuro e nunca no pensamento no presente. A educação do pensamento parte de um pressuposto que tem que ser, para você educar ele, você tem que viver apenas o hoje. Se você não viver o hoje, você não educa os seus pensamentos. Fazer uma programação, criar algo, o dono de empresa, vou programar meu ano, isso é normal, tem que ser feito. Dono de casa, colocar os sonhos, o que aquilo tem vontade no papel, isso é uma coisa. Isso não é viver no futuro, isso é inteligente. Isso é ser inteligente e pedir o universo. Mas se você não viveu o hoje, você não vai educar os seus pensamentos. Você não vai conseguir. E aí você vai continuar doente. Você vai continuar sofrendo. E se eu pudesse dar para vocês
um único conselho, apenas um, falasse, Alexandre, me dá apenas um conselho para esse tema de hoje. A educação do pensamento é fonte de todo equilíbrio interior. Eu daria esse. Só. Mais nenhum. Deveríamos usar os sofrimentos e os obstáculos como uma oportunidade e não como uma dificuldade. Todo sofrimento e obstáculo que você tem. Por isso que esse livro vem falar de neurociência prática para a felicidade. A gente sabe que lá no Eclesiastes, na Bíblia, fala que a felicidade não é desse mundo. Por que se diz isso? Porque nós temos momentos de felicidade. Ninguém é totalmente feliz o tempo todo. Mas uma fala do Padre Zezinho que é muito top. Assim como ninguém nasce feliz, ninguém nasce infeliz. A felicidade ou infelicidade é uma condição sua. Então, se você olhar hoje os obstáculos que tem na sua vida e pegar eles e enxergar como uma oportunidade de crescimento, aí sim, você está com o teor dos seus pensamentos tranquilinho. Por quê? Porque quando você está imerso a um obstáculo, a uma dificuldade, Alexandre, como que eu vou abraçar? Eu estou, por exemplo, um obstáculo que está difícil de superar. Como que eu faço? Eu abraço ele, eu caminho com ele, como diz o Sr. Manuel. A pandemia, quando mudou minha vida, no início eu precisei de mudar algumas coisas no meu âmbito, do meu trabalho. Eu abracei aquilo de uma forma, eu incorporei tanto que eu venci esse obstáculo. Eu estou vencendo também a cada dia. Por quê? Porque a forma de eu ver aquele obstáculo foi assim, eu errei. Eu não posso cair novamente no erro. Então tem duas formas. Ou você reclamar, que é clamar, é você estar andando para trás, ou você pegar e falar assim, não, eu aprendi, eu mudei. Porque, gente, o mais importante na sua vida, jamais esqueçam disso, é sanidade mental. É você ter uma mente sã, a ponto de que aquilo que vem de fora não te atinge. A ponto de você olhar para si mesmo e falar assim, eu tenho uma visão de que, está acabando meu tempo, Marcelo? Eu tenho uma visão de que, eu sou capaz. Eu vou gerenciar, eu vou sair de mim mesmo e eu vou passar para o outro lado e dizer assim, opa, peraí, eu posso, eu tenho essa capacidade. Aí, quando você olha, porque, gente, hoje o coach é muito comum. Existe os coaches para quê? O que o coach faz? Ele te mostra o que você tem de potencial, nada mais. Ele só te extrai ali de dentro e fala assim, filho, você dá conta. Vem cá, deixa eu te falar que você é capaz. É isso que ele faz. E assim, esse conselho eu te dou porque, para mim, funcionou. Eu sei que é da minha caminhada, mas eu sei que o Alexandre de hoje, ainda coloquei outro dia, o Zé ainda brincou assim, não sei se foi tipo um elogio. Se você me conhece baseado no que eu era antes, você pode rever seu conceito. Porque a minha evolução é constante. Eu fiz essa postagem. A minha evolução é constante. Então não se baseie no Alexandre antigo, baseie no Alexandre atual, porque eu estou evoluindo. Então você tem que evoluir. Você tem que ir embora. E aí, quando você esbarra no obstáculo ou no sofrimento, por isso que o pessoal do Kardec fala que o sofrimento é uma bênção. Mas falta explicar que o sofrimento não é bênção. O sofrimento, ele é uma oportunidade de aprendizado, para você não cair nele de novo. É igual quando as pessoas vêm falar de determinismo. Estou pré-determinado. Não, gente, para com isso. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa para vocês, para nós encerrarmos. Sabe aqui a continha de 90-10?
90% dos seus problemas foi criado nessa vida. Só 10% que é do outro. Vamos facilitar. 90% dos seus problemas que você tem hoje é dessa vida. 10% é da outra. Porque se for colocar tudo, Deus é tão maravilhoso. O que foi? Morre. Quando fala que a misericórdia do Senhor se renova, imagina se Deus, que é tão misericordioso, se nós fosse trazer tudo, essa impressão que a gente traz da vida passada, não tinha jeito de ter reencarnação mais não. Acabava. Extinguia. O espírito explodia, acabava. Mas o que Deus faz? Não, peraí, vamos ajeitar o lado dele. Então, a partir de hoje, veio o pensamento negativo, como eu expliquei da outra vez, cancela. Vamos educar esse pensamento. Vamos aprender. E não esquece isso aqui, não. Pega o sofrimento, o obstáculo, pega o obstáculo, vai como uma pedra. Vai subir nela. E vai galgando. E vai embora. Agora, deixa eu falar para você. Se você acha que você está vivendo uma vida fútil, que você não tem problema, aí você pode visitar o SOS, você pode visitar a fundação lá da Zelinha, lá, direto eles põem pedindo ajuda, né? Como é que chama lá, André? Sara Aparecida. Não, tem tanta coisa para você. Aí, se você não está vendo, vai fazer uma visita no hospital. Agora não, porque é questão do Covid. Mas não, entendeu? Se você acha que está muito fútil, procura um sentido para a sua vida. Porque a futilidade, ela é um refúgio de viver o presente. Toda futilidade é a pessoa que não quer encarar e viver o presente e viver a realidade. Pessoal, obrigado. Tem uns recadinhos para dar e depois eu dou os recados. Deus. Já dou os recados antes do Zé cantar, porque depois que o Zé cantar vai ser o passe. Semana que vem é a nossa festa. É a última palestra do ano. Para quem veio à casa mais recentemente, ou para quem ainda não sabe, a gente para quase 30 dias, a Umbanda tem um recesso. Teve um ano que o André queria de jeito nenhum, um ano que o Sr. Manuel desencarnou. Não vai ter recesso, o André é brabo. Aí, né, a gente foi pedir orientação, claro. O orientador da casa falou, não, meu filho. Sexta que vem, é dia 11, é a última, e nós voltamos dia 9 de janeiro. Na sexta. Vai ter. Nós chegamos a uma conclusão para ficar mais fácil esse ano. Vai ser pernil assado com broa. Fica fácil. Pernil assado com broa. E depois na conversa com a Elisete, nas guloseimas doce com a Elisete, né? E a Juliana. E as guloseimas sem açúcar com ela. Mas vai ser pernil assado com broa. E nós vai fazer festa semana que vem. Vai ser... vai ser workshop, né? Eu vou ver com o André e a gente vai colocar no grupo. Mas não deixa de vir para a festa, não. Pode acabar? Depois eu passo, né? Vai. Gente, quem não faz parte do grupo de WhatsApp do Gemar e quiser, dá o nome para Tuane aqui. Som. Pessoal, nós vamos cantar agora para nossa amada mamãe Iemanjá. A saudação é Odoiá. Gostaria de convidar todo mundo para fazer a saudação à nossa amada mãe. Saravá Iemanjá, Odoiá Iemanjá, Saravá Iemanjá, Odoiá Iemanjá. Luz da aldeia, salve mamãe Iemanjá, com seu vestido azul cor do céu e as conchinhas do mar, com seu vestido azul cor do céu e as conchinhas do mar, relembrando a felicidade de ser filho da mãe do mar, um irmão dos seres das águas, lá
os golfinhos do universo, canto para a rainha do mar. Luz da aldeia, salve mamãe Iemanjá, com seu vestido azul cor do céu e as conchinhas do mar. Com seu vestido azul cor do céu e as conchinhas do mar. Doce encanto, amor e saudade, traz o brilho da mãe azul, o mistério dos seres elevados que reluz no cruzeiro do sul. Canta a praia, canta a floresta, Ogum, beira-mar e mamãe Oxum. Luz da aldeia, salve mamãe Iemanjá, com seu vestido azul cor do céu e as conchinhas do mar. Com seu vestido azul cor do céu e as conchinhas do mar. Com seu vestido azul cor do céu e as conchinhas do mar. Saravá Iemanjá, o Doiá Iemanjá, Saravá Iemanjá, o Doiá Iemanjá.